Marcos Leonardo era o tipo de profissional que as multinacionais adoram destacar em suas campanhas internas, mas cujo verdadeiro impacto raramente aparece nos relatórios trimestrais. Analista sênior em um dos maiores laboratórios multinacionais do mundo, ele tinha uma capacidade única de enxergar além do óbvio. Em um ambiente onde a conformidade com protocolos era quase religiosa, Marcos era a anomalia, o disruptivo. Um homem que, ao invés de seguir cegamente as instruções, fazia perguntas, muitas delas incômodas. Com formação em bioquímica e MBA em gestão de negócios, Marcos tinha uma abordagem híbrida que o diferenciava da massa. Enquanto seus colegas se perdiam em análises técnicas e burocracias, ele era movido por algo mais visceral. Resultados tangíveis. Não me interessa o quão avançada é a tecnologia se ela não chega a quem precisa, dizia ele em reuniões, frequentemente recebendo olhares céticos de seus superiores. Aos 34 anos, ele já havia acumulado uma reputação de resolver problemas impossíveis. Era conhecido por sua habilidade em conectar pontos que ninguém mais via. Um verdadeiro estrategista de bastidores. Contudo, ele também tinha um lado pragmático quase cruel. Se algo não está funcionando, conserte ou jogue fora. Mas pare de perder tempo lamentando. Costumava dizer à sua pequena equipe que o admirava e temia em igual medida. Mas Marcos não era apenas trabalho. Fora do laboratório, ele era um amante de jazz, fã inveterado de filmes noir e um ávido leitor de biografias de empreendedores. Apesar disso, sua vida pessoal era quase inexistente. Não tenho tempo para conexões que não agreguem valor, dizia de forma quase cínica, embora fosse evidente para os poucos amigos próximos que, no fundo, ele sentia falta de algo mais significativo. Esse equilíbrio entre genialidade e arrogância o posicionava como uma figura polarizadora dentro da empresa. Enquanto alguns o viam como um visionário, outros o consideravam um problema esperando para acontecer. E foi nesse contexto que o destino resolveu testar Marcos de maneira única, colocando-o diante de um desafio que não apenas colocaria suas habilidades à prova, mas também mudaria para sempre o rumo da empresa e, inevitavelmente, o seu próprio. Ele era o tipo de pessoa que não via problemas, mas sim oportunidades disfarçadas. E, como descobriríamos, essa visão peculiar seria a chave para transformar um simples pedido de ajuda em um marco na história corporativa do laboratório. Marcos Leonardo estava tendo uma manhã típica no laboratório, o que para ele significava lidar com uma avalanche de e-mails, reuniões que poderiam ter sido resolvidas em 5 minutos e relatórios intermináveis. Seu café preto já havia esfriado na mesa quando o telefone do ramal tocou. Ele atendeu sem muito entusiasmo, mas a voz do outro lado da linha chamou sua atenção imediatamente. Marcos, é o Dr. Eduardo Vasconcelos. Preciso de sua ajuda. É urgente. O nome era familiar. Eduardo era um dos médicos mais respeitados da área de oncologia. Suas solicitações ao laboratório sempre vinham acompanhadas de uma aura de importância. Mas dessa vez, sua voz não carregava a habitual calma clínica. Era tensão pura. Claro, doutor. O que aconteceu? Tenho um paciente em estado crítico. Preciso de um exame de alta complexidade. Mas os prazos padrão não vão funcionar. Se não conseguirmos isso em 48 horas, pode ser tarde demais. Marcos franziu a testa. O laboratório tinha processos rígidos e ele sabia que o prazo padrão para aquele tipo de exame era de, no mínimo, 5 dias úteis. Doutor, entendo a urgência, mas o senhor sabe como são os protocolos aqui. É quase impossível acelerar isso. Marcos, Eduardo o cortou com um tom de voz carregado de autoridade e desespero. Eu não estou pedindo um favor pessoal. Estou pedindo uma solução.
Esse paciente não tem 5 dias. O peso da situação caiu sobre Marcos como um balde de água gelada. Ele sabia que, tecnicamente, não era sua responsabilidade resolver isso. Poderia simplesmente repassar a solicitação para o departamento responsável e seguir com o seu dia. Mas algo na voz de Eduardo o fez hesitar. "Deixe-me ver o que posso fazer", respondeu, sem ter a menor ideia do que faria a seguir. Marcos desligou o telefone e ficou olhando para a tela do computador, perdido em pensamentos. Ele sabia que não havia margem para improvisações em um ambiente tão controlado quanto aquele. Cada etapa do processo era pensada para minimizar riscos e maximizar a precisão dos resultados. Alterar qualquer coisa poderia desencadear uma reação em cadeia de problemas. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia uma inquietação crescente. Por que um laboratório de ponta, com todos os recursos disponíveis, não conseguia atender a situações como essa? Por que os protocolos eram tratados como dogmas inquebráveis, mesmo quando vidas estavam em jogo? Marcos decidiu agir. Ele começou a mapear cada etapa do processo de análise daquele exame específico. Identificou gargalos, pontos de atraso e oportunidades para otimização. Ligou para colegas de outros departamentos, fez perguntas incisivas e, em menos de 2 horas, tinha um plano preliminar em mãos. No entanto, havia um obstáculo maior: a aprovação da gerência. Ele sabia que propor mudanças em processos estabelecidos era como tentar mover uma montanha com as mãos. Mas Marcos também sabia que sua reputação de resolvedor de problemas poderia jogar a seu favor. "Se eu conseguir provar que isso é viável, eles não terão como dizer não", pensou. Marcos convocou uma reunião de emergência com seu supervisor, Júlia, e o gerente-geral, Carlos. Apresentou seu plano com uma mistura de confiança e pragmatismo. "Não estou sugerindo que mudemos os protocolos de forma permanente. Apenas proponho que criemos uma exceção para casos críticos, como este. Tenho certeza de que podemos executar o exame dentro de 48 horas sem comprometer a qualidade." Carlos, como era de se esperar, foi o primeiro a questionar. "Você tem noção do risco que isso representa? E se algo der errado, a responsabilidade será toda nossa." "Eu entendo os riscos", respondeu Marcos com firmeza. "Mas também entendo que estamos falando de uma vida. E se conseguirmos isso, não só vamos salvar o paciente, como também podemos abrir uma nova linha de serviços para o laboratório. É uma oportunidade de ouro para inovar e atender a uma demanda real do mercado." Após um longo silêncio, Júlia finalmente se pronunciou. "Eu acho que ele tem razão. Vamos fazer um teste. Mas, Marcos, você será o responsável por cada detalhe desse processo. Se algo der errado, é a sua cabeça que estará na linha." "Justo!" respondeu ele sem hesitar. E assim, Marcos deu início ao que viria a ser um dos momentos mais desafiadores e transformadores de sua carreira. Marcos Leonardo estava prestes a descobrir que transformar uma ideia em realidade dentro de uma multinacional era um campo de batalha. Apesar da aprovação inicial, ele logo percebeu que a resistência ao progresso vinha de todos os lados. O plano de executar o exame em 48 horas parecia simples no papel, mas, na prática, cada etapa se tornava um obstáculo quase intransponível. Primeiro, houve o problema com a equipe técnica. "Você quer que a gente pule a fila de outros casos? Isso vai causar um caos interno", argumentou Renata, a chefe do setor de análise. Ela era conhecida por sua postura inflexível e por seguir os protocolos à risca. "Renata,
Eu não estou pedindo para ignorar os outros casos, disse Marcos, mantendo a calma. Estou pedindo para tratarmos este como uma exceção. A vida de alguém está em risco. E se der certo, isso pode abrir caminho para um novo serviço, algo que valorize ainda mais o trabalho que vocês fazem aqui. Ela cruzou os braços, sem se deixar convencer facilmente. Se algo der errado, você sabe que a culpa vai cair sobre nós, certo? E não sobre você. Marcos respirou fundo. Eu assumo total responsabilidade. Se houver qualquer problema, será minha carreira em jogo, não a de vocês. Depois de muito debate, Renata finalmente cedeu, mas deixou claro que não faria nada além do estritamente necessário. Com isso, Marcos passou para o próximo desafio, a logística. O exame dependia de uma coleta especial do paciente que precisava ser transportada para o laboratório central em tempo recorde. O responsável pela área de transporte, Cláudio, não parecia disposto a colaborar. Olha, Marcos, eu entendo sua urgência, mas não podemos simplesmente redesenhar todo o nosso esquema de entregas por causa de um caso. Isso vai custar tempo e dinheiro. Cláudio, escuta, disse Marcos, tentando apelar para o lado racional. O que eu estou propondo é um teste. Se funcionar, você terá argumentos para pedir mais recursos e pessoal. Imagine o impacto que isso pode ter na sua área. Cláudio parecia considerar a ideia, mas ainda resistia. Não me venha com essas promessas corporativas, Marcos. A gente sabe que, no fim das contas, o mérito vai para o setor de vocês, enquanto a logística fica com os problemas. Marcos, já exausto, decidiu usar uma abordagem mais direta. Olha, Cláudio, você quer mesmo ser lembrado como o cara que disse não a uma oportunidade dessas? Ou prefere ser o cara que ajudou a criar algo inovador? A escolha é sua. Esse argumento finalmente pareceu surtir efeito, e Cláudio concordou em ajustar o cronograma de entregas. No entanto, o relógio estava contra eles. O prazo de 48 horas estava correndo, e qualquer erro poderia comprometer todo o processo. Marcos passou a noite no laboratório, acompanhando cada etapa do exame. Ele sabia que qualquer deslize, por menor que fosse, seria usado contra ele. O clima entre as equipes era tenso, e até mesmo aqueles que apoiavam a iniciativa pareciam céticos. Foi então que, às 36 horas, ocorreu o pior cenário possível. Um problema técnico no equipamento de análise atrasou o processo em 2 horas. Marcos sabia que isso colocava todo o plano em risco. Ele teve que tomar uma decisão difícil: seguir em frente, mesmo com o risco de perder a janela de tempo do paciente, ou admitir a derrota. Renata, quanto tempo precisamos para resolver isso? Perguntou ele, enquanto observava os técnicos tentando corrigir o erro. Se tudo correr bem, mais 2 horas. Mas não posso garantir, respondeu ela, sem esconder o nervosismo. Marcos sabia que não tinha escolha. Façam o possível. Não podemos falhar agora. Enquanto aguardava, recebeu uma ligação do Dr. Eduardo. Marcos, como está o exame? O tempo está acabando. Eu sei, doutor. Estamos enfrentando um pequeno contratempo, mas vamos entregar. Confie em mim. Confiança é uma palavra fácil, Marcos, disse Eduardo com um tom de frustração. Mas meu paciente não pode esperar por palavras. Ele precisa de resultados. Marcos desligou o telefone e voltou sua atenção para os técnicos. Quando o equipamento finalmente voltou a funcionar, restavam apenas 8 horas no prazo. Ele acompanhou os resultados finalizados e, com a ajuda de Cláudio, garantiu que a entrega do exame ao hospital fosse feita no limite do tempo estipulado. Quando o Dr. Eduardo ligou novamente, desta vez com um tom de alívio e gratidão,
Marcos sentiu uma mistura de exaustão e triunfo. Mas ele sabia que o maior teste ainda estava por vir. Convencer a empresa de que esse modelo não era apenas viável, mas essencial. Com o exame entregue no prazo e o paciente do Dr. Eduardo estabilizado, Marcos Leonardo deveria estar comemorando uma vitória. Mas ele sabia que, em uma multinacional, sucesso técnico era apenas metade da batalha. A outra metade? Política corporativa. Na manhã seguinte, Marcos foi convocado para uma reunião com a diretoria. A notícia do projeto improvisado já havia se espalhado e as reações eram divididas. Alguns viam a iniciativa como uma irresponsabilidade que poderia ter colocado a reputação do laboratório em risco. Outros, mais visionários, percebiam o potencial de um serviço premium de exames prioritários. Marcos, você sabe que o que fez foi contra todos os protocolos estabelecidos, certo? Começou Carlos, o gerente-geral, com um tom que oscilava entre reprovação e curiosidade. Sim, eu sei, respondeu Marcos, mantendo a compostura. Mas também sei que salvamos uma vida e provamos que podemos fazer mais do que apenas seguir regras. Mostramos que é possível atender a uma demanda crítica sem comprometer a qualidade do nosso trabalho. Júlia, que havia apoiado Marcos desde o início, interveio. Marcos tem um ponto. O teste foi um sucesso e o feedback do Dr. Eduardo foi extremamente positivo. Se explorarmos isso de forma estruturada, podemos criar um novo modelo de negócios. Carlos, no entanto, não parecia convencido tão facilmente. Mas e o custo? E o impacto na operação? Não podemos simplesmente mudar tudo por causa de um caso isolado. Marcos já esperava essa resistência. Ele respirou fundo e apresentou um relatório detalhado que havia preparado durante a madrugada. Eu já pensei nisso, Carlos. Aqui estão os dados. O custo adicional foi mínimo e o impacto na operação foi gerenciável. Além disso, há uma demanda latente por serviços como este. Se não fizermos isso, outra empresa fará. A sala caiu em silêncio enquanto os diretores analisavam os números. Finalmente, um dos membros mais antigos da diretoria, conhecido por sua abordagem pragmática, quebrou o silêncio. Marcos, você está dizendo que podemos transformar isso em um setor lucrativo? Sim, respondeu ele sem hesitar. Mas não estou apenas dizendo, estou mostrando. Este é o plano que proponho. Criarmos um departamento exclusivo para casos críticos, com uma equipe dedicada e processos otimizados. Podemos cobrar um valor premium pelo serviço, garantindo que ele seja sustentável e lucrativo. A apresentação de Marcos era clara, objetiva e, acima de tudo, convincente. Ele havia antecipado todas as objeções e estava preparado para respondê-las com dados e argumentos sólidos. Quando terminou, a sala estava dividida, mas o peso das evidências estava do lado dele. Carlos, ainda relutante, olhou para Júlia. Qual é a sua opinião? Eu acho que seria um erro ignorar essa oportunidade, disse ela. Precisamos de inovação, e o que Marcos propõe é exatamente isso. Depois de mais alguns minutos de discussão, a decisão foi tomada. A diretoria aprovou um projeto piloto para o novo serviço, com Marcos como responsável pela implementação. Nos meses seguintes, Marcos trabalhou incansavelmente para transformar sua ideia em realidade. Ele recrutou uma equipe comprometida, refinou os processos e garantiu que cada detalhe fosse executado com precisão. O serviço premium de exames prioritários foi lançado oficialmente e o impacto foi imediato. Hospitais e clínicas começaram a buscar o laboratório não apenas pela qualidade de seus exames, mas também pela agilidade e flexibilidade. Os lucros do novo serviço superaram todas as expectativas e o laboratório ganhou reconhecimento no mercado como um pioneiro em inovação.
Marcos, por sua vez, se tornou uma figura ainda mais polarizadora dentro da empresa. Alguns o viam como um herói, enquanto outros ainda o consideravam um risco. Mas ele não se importava. Para ele, o que realmente importava era o impacto que estava gerando. Um dia, enquanto revisava os relatórios de desempenho do novo setor, recebeu uma mensagem do Dr. Eduardo. Marcos, só queria dizer obrigado mais uma vez. Seu trabalho fez toda a diferença. Ele sorriu, sentindo uma rara satisfação. Não era apenas sobre números ou reconhecimento. Era sobre saber que por trás de cada decisão havia vidas sendo transformadas. Quando eu olho para trás e penso em tudo o que aconteceu, não vejo apenas o nascimento de um novo setor dentro do laboratório ou o impacto financeiro que isso trouxe. Vejo um momento em que decidi arriscar, ir contra o fluxo e apostar em algo que parecia impossível em um ambiente tão engessado. Naquele dia, sentado em frente ao telefone, ouvindo a voz desesperada do Dr. Eduardo, eu poderia ter simplesmente seguido o protocolo. Poderia ter dito que não havia nada a ser feito, que as regras eram claras, que minha responsabilidade terminava ali. Mas algo dentro de mim não permitiu que eu aceitasse isso. Talvez fosse o peso da situação, a gravidade de uma vida em jogo. Ou talvez fosse mais profundo, a vontade de provar, para mim mesmo e para os outros, que a inovação nunca acontece dentro da zona de conforto. Não foi fácil. Na verdade, foi exaustivo, frustrante e, em muitos momentos, parecia impossível. As barreiras eram inúmeras, desde a resistência interna até problemas técnicos que surgiam no momento mais crítico. E, honestamente, houve momentos em que eu questionei minha própria sanidade. Por que eu estou me metendo nisso? Logo, pensei várias vezes, mas ao mesmo tempo, sabia que recuar não era uma opção. Olhando para tudo agora, percebo o quanto aquele episódio mudou minha visão sobre o que significa realmente fazer a diferença. Não se trata apenas de criar algo novo ou desafiar o status quo. Trata-se de assumir a responsabilidade por algo maior do que você mesmo, de enxergar além dos processos e políticas e, principalmente, de entender que, no final das contas, são as pessoas que importam. A vida daquele paciente foi salva, mas o impacto foi muito maior. Criamos um serviço que agora ajuda dezenas, talvez centenas, de outros pacientes a receberem diagnósticos no momento em que mais precisam. E isso me faz pensar: quantas outras oportunidades estamos deixando passar porque estamos presos às nossas próprias limitações? Se há algo que aprendi com essa experiência, é que o verdadeiro progresso exige coragem. Coragem para questionar, para desafiar, para falhar e, acima de tudo, para acreditar que sempre há uma maneira melhor de fazer as coisas. Hoje, vejo que não foi apenas o paciente que ganhou uma nova chance. Eu também ganhei. Ganhei a oportunidade de provar, não apenas para os outros, mas principalmente para mim mesmo, que o impossível só existe até alguém ousar enfrentá-lo. E se pudesse deixar uma mensagem para qualquer um que esteja lendo isso, seria esta: nunca subestime o impacto de uma simples decisão. Às vezes, é o menor gesto, a menor escolha, que tem o poder de mudar tudo. Obrigado por chegar até aqui, no fim de mais um episódio do canal Fatos Inesperados. Esperamos que tenha gostado e considere nos apoiar através de um simples like. Além disso, esperamos que possa compartilhar com os amigos e se inscrever em nosso canal para novas aventuras. Essa história foi compartilhada pelo nosso amigo Antônio Pellegrino, que vivenciou essa situação na empresa onde é supervisor. E você também pode nos enviar sua história de crescimento, superação e evolução. Grande abraço e até a próxima!